rapaziada, assistindo a parada, como é que eu sei o seguinte? Nós vamos aqui, Luffy na visão do mundo. Bom, é o canal do Burnu, tá ligado? Burunu, sei lá, não tô usando. Mas, cara, vamos ver o Luffy na visão do mundo. Não sei se vai ser de One Piece ou no mundo em geral, mas bora lá ver. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Então, bora lá ver. 3, 2, 1. Luffy na visão do mundo. O Luffy, personagem que Oda apresentou ao nosso mundo, é a personificação da liberdade. O protagonista do mangá mais vendido de todos os tempos, um ícone que furou a bolha tanto da cultura otaku quanto da cultura pop. Porém, dentro desse mundo que Eiichiro Oda criou, quem dita a história é Big News Morgans, o presidente do Jornal Econômico Mundial, que é sim passível de censura pelo governo, mas esse cara não é um dos imperadores do submundo à toa, e faz tudo em prol de uma notícia engajante, não importando se terá que mentir ou exagerar fatos prejudicando qualquer um que seja no processo. E nada melhor pra tentar... Legal, legal. Bacana, bacana. Mano, eu não conhecia essa face de One Piece, eu não conhecia esse pássaro, tá ligado? Mas é interessante como o mundo de One Piece continua sendo aquele que eu conheço. Entender tá como o mundo enxerga o Luffy e os membros de sua tripulação do que o meio de fornecimento de informações mais acessível desse mundo, provavelmente o único acessível, já que eu acho bem difícil as pessoas comuns terem esses Dedenmushi projetor dentro de casa. Acho que além de ser caro, seria um pouco desconfortável. Os News Co, aquelas gaivotas que entregam jornais, tá ligado? Até o pássaro SLT. E você vai trabalhar! Eles apareceram pela Coitado. primeira mano. vez no capítulo 96, nesse jornal que a Nami compra, não tem nenhuma menção ao grupo do Luffy. Porém o jornal, além de notícias, também é responsável por distribuir os cartazes de recompensas produzidos pela marinha ou, em casos mais extremos, pelo próprio governo mundial. E isso dá ao Morgans um poder absurdo de distribuir seus próprios cartazes de recompensa, como vimos em Wano, com a forma nica do Luffy sendo exposta para o mundo sem o consentimento do governo mundial. E cara, pensa numas câmeras massa e nos bichos desenrolados que são os jornalistas do mundo de One Piece. Menos o Atachi, esse é bizonho. Por que tá preto, caralho? Ô, caralho, tá preto aí, ó. Porém o resto Coitado do Sandy, mano. A recompensa dele é uma bosta, tá ligado? No começo. A foto de recompensa dele é uma bosta, tá ligado? E graças a Deus que é uma bosta, porque eles não reconheceriam ele, tá ligado? Mas depois ficou boa, então... Meu amigo Sandy... eles sempre tiram fotos perfeitas dos momentos mais caóticos possíveis. E pra melhorar, eles nunca são notados. Enquanto na vida real você precisa cursar 4 anos, às vezes nem isso pra exercer a profissão, em One Piece você precisa ter treinamento super-humano direcionado a fuzileiros navais e agentes do governo. Pra ser jornalista, o soro tem que estar em dia. E junto desse primeiro jornal visto na obra, veio a primeira recompensa do Luffy, gerada pelo capitão da marinha Nezumi, sendo logo a primeira recompensa maior dentre todos os piratas que operavam no East Blue, sendo ela no valor de 30 milhões de beris, ao mesmo tempo em que recompensas de figuraças da trindade pirata daquele mar, por assim dizer, saíram de circulação. Já chegou impondo respeito e medo àqueles residentes do Mar do Leste que compraram o jornal naquele dia. Passa o tempo e a recompensa do Luffy tem um aumento súbito, e seu braço direito ganha seu primeiro cartaz de recompensa, 2 vezes maior que o primeiro do seu capitão. Porém ninguém sabe o motivo, que foi os acontecimentos em Alabasta, que foi creditado ao até então Capitão Smoker. O mais impressionante é que quem lia esse jornal viu um pirata novato surgir com uma recompensa absurda e depois sua recompensa sendo triplicada num período de 1 mês. E sem nenhuma Pior, né? Tá ligado? Do nada o Luffy com 30 milhões no Mar do Leste veio e chegou com o negócio dele na mesa, mano. 100 milhões na mão do governo mundial, tá ligado? Pelo Luffy, tá ligado? Mas, mano, que isso, explicação tá ligado? oficial. Um pouco menos de 1 mês se passa e o Luffy tem sua recompensa dessa vez realmente triplicada e a do Zoro duplicada, tornando assim o Zoro um supernova, coisa que o Luffy teoricamente já deveria ser desde Alabasta, ou melhor, Jaya, quando sua recompensa aumentou por conta das suas ações em Alabasta. Com essas recompensas, eles também começaram a fazer parte da pior geração ao chegar em Sabaody. E todo o restante de seus companheiros também ganham recompensas por suas respectivas cabeças. Muitos civis mostrados em One Piece temem e imaginam os chapéus de palha como tinhosos. E eu sempre me perguntei como eles conseguiam achar isso com essas imagens nos cartazes. Tem o amante de algodão doce, um mascote entre aspas, que bando pirata convencional tem um mascote? Tem a gata ladra e a... Pois é, mano, 2 gatas, tipo assim, um cara aleatoriaço que é o Luffy, tá ligado? Mesmo sendo um capitão. O cara tá sorrindo na foto, tá ligado? Como eles vão achar isso nos personagens? Obviamente,
Sogeking tá com a porra da cara toda lascada, então faz sentido. Também na outra foto do Soge ele tá assim, então até entendo eles ficarem meio coisados, mas... Cria dos demônios, que são belas mulheres. Beleza que a Robin é um pouco justificável, porque, né, ela tem uma determinada má fama. E é de se surpreender uma mulher tão cabulosa como dizem entrar no bando de um novato. O Perna Negra, o atirador de elite e o Zoro também são justificáveis pela imagem. Mas no bando tem um caçador de piratas e o capitão tem uma alcunha, que é o Chapéu de Palha. E a sua imagem é uma selfie de um aparente agropecuário sorrindo. O máximo que dá pra pensar que esse rapaz que parece ter herdado 2 vacas e um terreno de 200 metros quadrados do avô no interior de Goiás se envolveu foi com pesca ilegal. E diferente da última vez, dessa vez eles tomam crédito até pelo que eles não fizeram. Eles foram acusados de terem declarado guerra contra o governo mundial, corretamente, porém foram responsabilizados na invasão da ilha judiciária, até mesmo pelos estragos do Buster Call, acionado pelo Spandan. Foram tratados como terroristas. O velho prefeito da Vila Fuxa chega até a duvidar que aquele bando de esquisito realmente tivesse feito aquilo. O bando fica um tempo sem aparecer graças a algumas censuras do governo, até chegar em Sabaldi, onde mesmo o Luffy sendo um absurdo, ele ainda estava em pé de igualdade com outros supernovas, sendo menos temido que o Kid, por exemplo, graças ao excesso de violência dele. Mas isso mudou quando o mundo recebeu o jornal que dizia que Monkey D. Luffy quebrou o maior tabu daquele mundo, batendo em um Terubito. E durante a Guerra dos Melhores, exatamente, mano. Eu juro, o Luffy chegou em menos de, sei lá, uns 6 meses, o Luffy... Não, acho que nem foi isso, mano. O One Piece inteiro se passa... Acho que se passa em 3 anos. Mano, de alguns meses do nada o cara de 30 milhões vai pra 300 milhões, tá ligado? Então meio que... complica, né, paizão? Não vão ter medo. A gente viu que o Luffy não foi muito apto, né? Apanhou pra burro, eis a verdade. Mas pro mundo, esse foi o momento em que teve talvez a maior revelação sobre o pirata. Que ele é filho do Dragon, o homem mais buscado, irmão adotivo mais novo do Ace, o punhado de fogo, que é nada mais nada menos que o primogênito do Gold Roger, o rei dos piratas, fazendo sua recompensa saltar pra 400 milhões de beris antes dele sumir e o mundo ficar sem ouvir sobre ele por 2 anos. O boato que se espalhava era que Luffy e sua tripulação teriam sucumbido. Porém, Zoro Kingo, no seu último show, revela que Luffy do Chapéu de Palha está vivo. Na Ilha dos Homens Peixe, por incrível que pareça, não teve nenhum super jornalista pra ir nadando até a ilha subaquática tirar fotos pra noticiar na superfície. Então, consecutivamente, em Punk Hazard ainda não estava sendo noticiado nada além do retorno dos Chapéus de Palha. Porém, quando o arco de Dressrosa começou, o jornal publicado foi o que tinha a notícia da renúncia ao cargo de Chichibukaido do Flamengo, que num brevíssimo futuro sairia uma retratação dizendo que era trollagem. Também noticiava a pior aliança do mundo, como eu gosto de dizer, clica aí no card se você quiser entender. E o foco do vídeo, uma notícia de que o Luffy tinha feito uma aliança com o também supernova Trafalgar de Waterloo. No final desse mesmo arco, todos os Chapéus de Palha receberam um upgrade nas suas recompensas. E fica ainda mais difícil pra alguém achar que o Luffy é gente ruim. Tem um mascote, 2 moças bonitas, um rapaz apaixonado, um ciborgue que faz sucesso, né, com o público mais jovem, tem um deus, um caçador de piratas que pela alcunha deve ser um homem da lei, o capitão que eu imaginaria por essa foto que ele joga muito High Day, e não menos importante, o rei do pop do mundo de One Piece, Zoro King, o rei das almas. Novamente, em menos de um mês, todos se surpreenderam ao saberem que Luffy invadiu Totoland e derrotou um dos comandantes doce, o mais notável membro dos piratas da Big Mom, o ministro da farinha Charlotte Katakuri. E o Luffy também foi dito por Morgans como o mandante da tentativa de assassinato contra a Imperatriz, assim triplicando novamente sua recompensa. Cara, foi pra 1 bilhão, tá ligado? Mano, é muito bizarro como essas coisas saltaram, sendo tá? proclamado pelo povo como o 5º imperador. E não precisou passar nem um mês novamente, e ele já não era mais o 5º imperador, e sim oficialmente o imperador dos mares. Ao derrotar não só um, como 2. Gente fraca, sabe? Só os antigos tripulantes do navio do Shebek, Lin Lin e Kaido. Só a mulher e a criatura mais forte do mundo, somando agora 3 bilhões de beris por sua cabeça. Assim, sua grande frota foi reconhecida e os seus companheiros se tornaram oficiais dessa frota, com todos recebendo ali também um upgrade nas suas recompensas. Claro, isso com alguns pauzinhos mexidos ali pelo Morgan, senão o governo ia censurar tudo e falar que os velhos morreram de mal súbito. Porém sim, o ano Morgans prejudicou o governo mundial e em Egghead foi o contrário, foi os Chapéus de Palha, fazendo todos pensarem que o Luffy tinha sequestrado o gênio Vegapunk, e depois ainda foi responsabilizado por sua morte. Meu mano Morgans tá só pelo entretenimento. E com tudo isso em consideração, o povo desse mundo acha que o
Luffy é um monstro. Mesmo tendo muitos que defendam ali, a reputação do Chapéu de Palha é terrível, já que todos os podres que o governo fazia tentando detê-lo acabava na conta dele, enquanto quase todas as ações que poderiam ser vistas como boas pelo público são distorcidas ou completamente censuradas. Luffy é a maior vítima da fake news de toda a ficção, mas não é exatamente por isso que eu acho que todos acham que ele é um monstro, e sim porque ele saiu de um ninguém pra um imperador. Exatamente, do nada, tá ligado? O cara saiu daqui da PQP e foi pra Union Coal, tá ligado? Em menos de 2 anos. Não, acho que foi em 2 anos. 2 anos é algumas coisas, tá ligado? Imperador dos mares em meses que ele esteve ativo, né, e não treinando. O Luffy não à toa é o personagem com maior potencial já mostrado na obra inteira. O cara tem 19 anos e não faz nem um ano útil que ele tá na ativa, e conquistou tudo que conquistou. Porém, do tamanho do seu potencial, eu creio ser a sua má fama. Quem lê o Jornal Econômico Mundial odeia, tendo bons motivos para odiar o Luffy. Obrigado por assistir, um salve pros membros Júlia Teixeira, Vico, Luan Desejo, Angel Win, Cronos, Caio, Organ Cata Preta, Douglas Páscoa e Otto Wilson. Se cuidem todos, cuidado com as fake news e até a próxima. Valeu, mano. Nossa, é engraçado mesmo, tá ligado? Como o mundo de One Piece tem uma visão muito ferrada do Luffy, tá ligado? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.